O Nicolas deu entrevistas essa semana para 2 podcasts, né? Um eu gosto, que é o do Bola e o do Carioca, lá do Pânico, que é o Ticaracaticast. É um podcast que eu assisto regularmente, até porque a gente sabe que o Carioca é de direita. Ele está meio afastado da política porque ele está afim de ganhar grana. Por isso, né? Ele se afastou um pouco da política partidária para ganhar dinheiro e eu não vejo nenhum mal nisso. O outro é o Café com Ferri. Esse eu não gosto, brother. Esse cara é um asco, né? Esse cara é um nojo e ele odeia Bolsonaro, odeia a família Bolsonaro, se vende de direita, mas não é de direita. Não é de direita, nunca foi. É um cara que fez de tudo para tentar viabilizar uma terceira via e não conseguiu. Fez de tudo para apoiar o Tarcísio, apoiar o Ratinho, apoiar qualquer um, menos Flávio Bolsonaro. Então, esse é o Ferri. Então, eu vou começar do mais recente, que foi justamente o mais recente, que é o Café com Ferri. Bom, tem vários cortes rolando na internet. A gente vai comentar alguns, mas a gente não vai falar de todos, não. Primeiro eu vou trazer esse aqui, né? Vou trazer aqui onde ele fala que ele pode sair do PL. Não sou eu que estou dizendo, não, viu? É o próprio Nicolas. Então, olha isso aqui. Isso em específico. Primeiro, Deixa eu só fazer uma pergunta. Tu acha justo não. esse negócio do cara puxar 20 deputados porque fez mais voto, ou um cara que fez 200 mil votos não entra e um cara que fez 20 mil votos entra? Ó, vamos lá. Antes de mais nada, eu tenho receio que isso possa acontecer e eu tô trabalhando para que isso não ocorra. O quê? Que pessoas que não estão alinhadas comigo sejam puxadas por mim pela minha votação. Mas eu não sou o presidente estadual do PL. Eu não sou o presidente nacional do PL. Eu sou o presidente municipal do PL. E o trabalho que eu fiz como presidente do PL foi fazer a maior bancada do PL em Minas Gerais. Você puxa ação de Minas? De Minas, claro. Da chapa do PL em Minas Gerais. Então eu estou trabalhando para que isso, de fato, não ocorra. Ponto. E deixo bem claro, se eu ver que está sendo feita uma chapa onde, primeiro, não tenha controle, não tenha decisão, e que venha colocar lá um nome, meu irmão, sabe, que é completamente desconexo, eu vou ver isso como um convite para eu sair. Porque eu não vou puxar ninguém que seja realmente uma pessoa que é desalinhada com os nossos princípios, com os nossos valores, aquilo que eu quero como deputado federal e como Congresso. Segundo ponto, por que eu enfatizei isso em específico? Primeiro, deixa eu só fazer uma pergunta. Você acha justo? A pergunta foi, você acha justo que um deputado, um grande deputado que leva um caminhão de voto, como é o caso do Nicolas, eleja, sei lá, 4, 5, 3 deputados? Ele falou, não, eu não acho justo. O Nicolas que respondeu. Eu não acho justo e estou trabalhando para que isso não aconteça. Estou trabalhando lá no PL de Minas para que todas as pessoas que forem eleitas com o meu voto, certo, sejam alinhadas ao meu projeto, ao que eu penso, ao que eu quero. E se isso não acontecer, é um convite para eu sair do partido. Ou seja, ele já está, aí é um ponto de vista meu, eu acho que ele está ameaçando aí sair do partido, né? Pelo menos eu acho isso, que ele está aí ameaçando de deixar o partido caso o Valdemar da Costa Neto não concorde com ele, dele eleger a galera que enfim, que ele acha que deva ser eleita, né? Beleza? Bom, essa foi um dos cortes que eu separei. Agora é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se não tiver alinhamento com ele, mas tiver alinhamento com Bolsonaro, não serve não, Nicolas? O alinhamento tem que ser a você? Não pode ser o alinhamento a Bolsonaro? Tem que ser a você. Se não for alinhado a você, não serve. Se for alinhado ao presidente Bolsonaro, não serve. Tem que ser alinhado ao seu projeto. Tem que ser alinhado ao que você quer, ao que você pensa. É só uma reflexão que eu tô te provocando a fazer. Certo? Bom, vamos lá. Vamos aqui para o segundo corte, aonde onde ele comenta o seguinte. Deixa eu só botar aqui para vocês verem. Como deputado federal e como Congresso. Segundo ponto, por que eu enfatizei que eu sou deputado federal por Minas Gerais? Porque essa campanha de agora presidencial, primeiro, eu não estou fazendo parte da formação, do planejamento da campanha presidencial, porque eu sei o que esses caras vão fazer, que é
a Magnífica não deu certo porque o Nicolas não apoiou como deveria. Não. E isso cai. Eu faço assim e cai, né? Porque, vamos lá, eu não só postei o vídeo sobre o Magnífico, como eu publicizei e parabenizei Eduardo e Paulo Figueiredo. Deixei bem claro em vários posts. Se não me engano, foram 5 que eu me solidarizei com o Eduardo, com o que estava acontecendo, com a perseguição. É só colocar lá no meu Twitter, Eduardo, e vai aparecer todos esses posts. E então, eu ainda assim, por essa parcela, fui colocado como responsável por isso. O que eu sinto que eles podem fazer? O Flávio ou fulano de tal não ganhou porque o Nicolas não encarou a campanha. A culpa tua. A culpa vai ser minha. Então eu já tô deixando já, antes de mais nada aqui, algo bem claro. Se o Flávio Bolsonaro perder a eleição, nós já sabemos quem é o culpado. A grande questão é que eu sou deputado federal por Minas Gerais. E Minas Gerais é a minha prioridade. Então, no primeiro turno, por exemplo, eu estarei em Minas. Ponto final. No segundo turno, e no primeiro turno, inclusive, o que aconteceu nas eleições municipais? Eu fui usado. Por muita gente que chega, me impressiona. O senador te liga, fala aqui, apoia a pessoa de tal. E, cara, é muito difícil, porque eu sou um cara, velho, que, assim, eu sou de boa. Só que os caras usam isso contra mim. Do tipo, apoia essa fulano de tal. E aí, meu irmão, eu fiquei 40 dias praticamente fora de casa, com a minha filha pequena, e indo pra tal lugar, pra depois me fala. Se a maioria desses ligou, falou, Nicolas, obrigado aí, viu, meu irmão? Ou, vem participar aqui comigo no projeto, que é o seguinte, na campanha, se o cara me chamou e a vitória dele depende do meu apoio, quer dizer que o projeto não é dele, é nosso, né? Então, se o projeto é nosso, por que eu não posso estar nesse projeto quando ele ganhar? Então, a política, ela é uma mão de via dupla. Então vai ser da mesma forma nessas eleições, eu aprendi. Então é o seguinte, eu só vou fazer parte de um projeto onde eu sei qual é a estratégia, qual é o plano, quais são os objetivos. Caso contrário, eu não estarei no projeto. Simples assim. Eu digo pra Senado fora de Minas, em outros estados, eu preciso deixar isso muito claro. E inclusive deixei muito claro pro presidente nacional, né, do PL, para outros envolvidos. Não negocie nada em meu nome. Qualquer um que for usar o meu nome pra poder negociar qualquer coisa, eu vou conversar com ele. E falar, beleza, tá, mas o que nós vamos ganhar com isso? E óbvio, não é ganhar mesadinha igual o filho do Lula ou contrato igual o Alexandre de Moraes. É o que nós vamos construir junto. Porque eu fiz isso com o pessoal no âmbito municipal. Beleza, nós vamos construir então a agenda educacional então para essa cidade. Nós vamos então, beleza, indicar então um cara bom então aqui pra saúde. Nós vamos fazer então uma boa base de vereadores, nós vamos aprovar isso. Política é assim, amigo. Não tem dessa de, vai lá, Nicolas, entrega teu capital aqui, sua credibilidade, entendeu? Depois eu não tô nem aí pra você, e se der certo, a vitória é minha, e se der errado, a culpa é sua. Olha, assim não dá, né? Bom, vocês ouviram aí o que o Nicolas falou. Em certo grau eu concordo, mas tem uma coisa que eu não concordo. É ele dizer que só vai entrar na campanha no segundo turno, porque no primeiro turno ele vai estar 100% focado em Minas. Nicolas é um soldado importante na nossa batalha. Nicolas é um soldado importante na nossa guerra. A gente precisa do Nicolas. E seria muito legal que ele se empenhasse já desde o primeiro turno, né? Pra gente ter essa força dele com o jovem, cara. Mas vocês viram aí ele dizendo que vai dar prioridade para Minas no primeiro turno. Tudo bem, a terra dele é onde ele vai ser eleito, ele já está eleito com o pé nas costas, né? Já está eleito com o pé nas costas. Tanto que ele já está vendo quem são as pessoas que vão ser eleitas com o voto dele. E ele só vai deixar que isso aconteça se essas pessoas estiverem alinhadas ideologicamente e politicamente com ele. Tudo bem. Mas no segundo, só entrar na campanha do Flávio no segundo turno, eu não concordo não, bro. Eu não concordo, não. Porque, como eu disse, é um nome importante, é um cara que precisa... a gente precisa ter ele do nosso lado, com os defeitos, com as qualidades, etc e tal, mas eu acho que ele deveria estar um pouco mais empenhado no primeiro turno. Porque, veja bem, não é que ele vai dizer assim, galera, porra, eu não vou apoiar vocês aí no segundo turno, porque minha eleição tá difícil, eu preciso ir para Minas, porque senão eu não ganho. Tá bem difícil a minha vida lá em Minas, eu preciso estar lá em todos os municípios, etc e tal, você até entenderia. Mas é um cara que tá com a eleição na mão, pô. Não só dele, como de outros também, que vão ser eleitos com o voto dele. Não é que ele tá precisando ir para Minas porque ele vai perder a eleição. Não, não é. Sacou? Ele teria voto para ser eleito governador. Então é por isso que eu acho que ele deveria se empenhar um pouco mais no primeiro turno. Se eu estou errado ou não estou, aí vocês me julguem. Mas acho que ele deveria estar um pouco mais empenhado no primeiro turno. No segundo diz que vai entrar de cabeça e é ótimo que ele entre. Assim como é ótimo que a Michelle também entre, né? Que são os dois que a gente tem cobrado aqui para que, de fato, possam apoiar um pouco mais o Flávio. Mas vamos lá. Aí uma outra pergunta... e vocês já devem ter percebido que esse Ferri é um completo idiota, é um perfeito imbecil, é um cara multibilionário, mas que, como eu já disse, odeia a direita, né? Olha, bom, vamos lá. Por que tu acha que o Bolsonaro escolheu apoiar o filho dele em detrimento de um candidato como o Tarcísio, ou um Ratinho, ou o próprio Zema apoiado pelo Bolsonaro, que teria mais chance
de vencer do que o próprio filho? Cara, confesso que eu não faço ideia, assim. Eu não sei quais foram os motivos que levou. Eu vou chutar aqui, tá? Fazer análise minha de coisas que eu não posso mudar e que eu também não sei. Mas talvez seja pela lealdade. Eu acho que o Bolsonaro, né, obviamente, tomou muitas facadas, não somente literal, mas muitas facadas de deslealdade. E talvez algo que ele preze agora seja a lealdade. E ninguém melhor do que a família, né? Eu acredito eu, pra poder você confiar. E o Flávio não tem somente, digamos assim, o sobrenome Bolsonaro, né? Ele tem uma história na política, senador da República, deputado estadual, enfim. Então eu acho que o Bolsonaro acredita na força política do filho. Enfim, as razões, digamos assim, de todas as razões, eu realmente não vou saber, cara. Mas o Lula, nas eleições de 2022, conseguiu ganhar parte do centro para vencer ali o segundo turno com a narrativa de uma frente ampla. Geraldo Alckmin tentando trazer o centro para perto. Tu acha que é possível vencer as eleições sem trazer o centro para perto? Não, sem trazer o centro é impossível. O Flávio, ele até brincou, falou, pô, vocês sempre pediram um Bolsonaro mais equilibrado, né? Esse sou eu, né? E ele, enfim, tem conversado com muitos partidos, acho que ele tá fazendo, digamos assim, o dever de casa da forma certa, que é o que ele quer trilhar a missão que foi dada, mas sem o centro é impossível, cara. Não tem jeito, não. E até mesmo porque eles ainda têm um poder muito grande, né? Se não o poder tá na mão deles de decisão de eleição, cara. Porque tem muita gente, sim, que, tipo, fica em lá e nem cá e quer votar, enfim, quem talvez traga mais segurança pra ele. Nicolas, tu acha que... Bom, aí como vocês viram, ele respondendo a pergunta se... Por que é que ele acha que Bolsonaro escolheu o Flávio? E eu concordo com a resposta do Nicolas. Boa, Bolsonaro cansou de tomar facada, man. Não só literalmente, mas cansou de tomar bola nas costas, né, velho? E agora tá se cercando de uma pessoa que é confiável dele, 100%, sangue do sangue dele. E que não vai trair o pai. Então, nesse ponto aí, eu tô fechado com o Nicolas. É isso mesmo. Bolsonaro tinha que escolher o Flávio, não tinha que escolher Tarcísio por causa da pressão, ou escolher Cicrano, Fulano, Beltrano, porque um ou outro queria. Não é assim não, meu filho. Não é assim não. A banda não é assim que toca, não. Bolsonaro agora entendeu que tem que estar cercado de gente de confiança deles. E, evidentemente, que o Flávio é mais do que de confiança, né? Bom, aí tem uma pergunta aqui capciosa que esses caras fizeram para o Nicolas. Veja bem. Ô, Nicolas, tu acha que o Trump iludiu a direita brasileira? Cara, é difícil falar isso, porque é o seguinte, primeiro, eu não sou nenhum expert em geopolítica, e eu falo muito pouco a respeito disso, porque eu acho pra mim que o cara tem que ter uma bagagem pra poder falar isso. E eu vejo muito nego sem noção falando a respeito de geopolítica, falando que é culpa minha Magnitsky ter caído, né? Eles estavam esperando um tweet de um deputado brasileiro pra poder aplicar a Magnitsky mesmo, né? Ele não é muito mais complexo, né, esse tema, né? Não tem André Esteves, não tem Wesley Batista, realmente tudo depende de mim, né? Eu fiz um tweet, você não viu? Um pedido pra prender o Nicolás Maduro, o Trump foi e aceitou. e prendeu o Nicolás Maduro, foi o poder que eu tenho, né? Cara, pra mim é uma questão muito mais complexa. Eu acredito que existem interesses de mil naturezas aí dentro. Com certeza os Estados Unidos têm seus interesses, com certeza tem intermediários que, como André Esteves, como Wesley Batista, que negociaram ou tentaram negociar muitas coisas com a administração Trump. Não é à toa que saiu várias manchetes dizendo a respeito de negociação de terras raras com relação à própria Magnitsky, ou até mesmo a própria soltura, não soltura, né, porque não tinha sido preso, mas a aliviar, né, pro Nicolás Maduro. Então eu acho que a questão é bastante complexa. Os Estados Unidos, cara, é America First, então óbvio que eles vão pensar neles primeiro, mas eu não ouso fazer o que muitos desses caras fazem, que é falar coisas que eu não tenho certeza. Então, não sei o que aconteceu. Meus ativos, as coisas mais importantes da tua vida são duas. Bom, vamos lá. Aí tem uma coisa que a gente vai precisar discutir, que é o seguinte. Ninguém culpou Nicolas pela Magnitsky. Eu não vi ninguém ter culpado o Nicolas pela Magnitsky. A Magnitsky caiu, foi culpa do Nicolas? A Magnitsky foi colocada, foi porque Nicolas colocou? Eu não vi isso aí. O que ele está falando aí, eu não vi. A galera culpar Nicolas pela queda da Magnitsky, né? Bom, aí a Sarita Coelho escreveu o seguinte lá no X. Ninguém culpou ele pela Magnitsky. Que loucura é essa? O que eu vi foram as pessoas falando que parlamentares, empresários, formadores de opinião, pessoas que estão inseridas em instituições que têm poder de pressão, não aproveitaram a janela de oportunidade da Magnitsky para fazer alguma articulação aqui no Brasil. A questão é somar forças, cada um na sua área de atuação. A mesma coisa se espera nas eleições presidenciais. Ninguém é tão importante e tão indispensável que sozinho vai entrar lá e decidir as eleições. Mas se cada um, dentro das suas possibilidades, usar seus talentos e oportunidades dados por Deus para virar voto, convencer alguém, trazer mais um para o nosso lado, podemos vencer. É somar esforços em nome de um bem comum e não competir para ver quem é o bonzão que vai fazer a diferença na hora do gol. O esforço de todo mundo é importante. Todo mundo tem que dar o seu máximo em prol do bem comum. E eu concordo com a Sarita.
Ninguém acusou Nicolas de ter a Magnitsky que caiu por causa dele, ou a Magnitsky que foi colocada por causa dele. Não. O ponto nunca foi esse. O ponto é que a gente perdeu uma janela de oportunidade que poderia ter sido trabalhada no Brasil. Galera, a Magnitsky só foi trabalhada lá nos Estados Unidos, pelo Eduardo e pelo Paulo. Aqui no Brasil, muito pouca gente, muito pouco deputado, poucos senadores compraram essa bandeira, compraram essa briga. A verdade é essa. A verdade é essa. Poderíamos ter aproveitado melhor a janela da oportunidade da Magnitsky, talvez ela não tivesse caído. Mas, enfim. Agora, como eu disse, eu quero botar aqui a participação dele no TicaracateCast, que foi antes do Café com Ferry. Beleza? Bom, 6.200 pessoas assistindo. Eu quero só pedir à galera que se inscreva no meu novo canal, o Didi Red Pill no YouTube, por favor, se você puder. Não deixe de dar um like, porque quando eu não peço, ninguém dá. Quando eu esqueço de pedir um joinha, ninguém dá um joinha. E quem puder ajudar aqui os patriotas, o Pix está na tela, né? Não é para mim. Não vou pedir uma grana para mim até a gente bater essa meta aí. Então, se você puder ajudar os patriotas, o Pix está aí. R$1, R$2, 5, 10, 8, o que você puder. São 5 famílias que estão precisando e muito do nosso apoio. Então, quem puder dar uma moral, tá aí o Pix. Eu tento fazer minha parte de dar voz para essa galera. Mas não depende de mim, depende de vocês. Então, se inscreva no Didi Red Pill 2, que tá o link aí. E quem puder ajudar aí os patriotas, eu agradeço. Bom, vou botar aqui um corte lá do TicaracateCast. Porque eles estavam incomodados, pelo que se eu tô falando besteira, eu não lembro, ou não sei, porque eles não sentiram um apoio seu efusivo pelo Eduardo nos Estados Unidos. Cara, procede essa informação? Eles têm que decidir, né? Ou eu sou um cara irrelevante que só faz vídeo, ou aquilo que eu entro eu decido, né? Não dá pra ser os dois ao mesmo tempo. Então fica difícil, né, Carioca? Quando você tá fazendo o seu trabalho, e aí os caras falam, só vai fazer vídeo, e aí depois pede um vídeo pra causa que eles querem. Então, assim, os caras querem o quê? Confete? Eu não vou sair dando confete pra quem tá me pressionando. E assim, e a outra coisa que é muito fácil de quebrar isso, é que eu não só publicizei o apoio da Magnitsky, como eu parabenizei publicamente o Eduardo. O Paulo Figueiredo. O meu vídeo deu mais... E você também, com o Paulo Figueiredo, você brigou, rompeu também ou não? Não, o Paulo tem um tempinho que eu não converso com ele, mas não... Tá enfim, de boa. É só o Ala mesmo. Eu só acho que realmente esse tipo de coisa tem que ser muito bem avaliada, porque o próprio Ala mesmo, foram diversas... para mim, bravatas que foram feitas com diversas coisas e que, cara, não se cumpriu, e quem é o responsável por isso? Então, vamos lá. Eu nunca fiz parte de nenhuma negociação, conversa do exterior a respeito do plano que eles tinham, beleza? Uhum. Nunca fui chamado e nunca estive presente. Uhum. Como que eu vou entrar em algo, falar para as pessoas sobre algo que eu não tenho conhecimento a respeito? Cara, tem muita gente que me segue, que me escuta, que me ouve, e aí é o seguinte, eu vou falar sobre algo que eu não tenho domínio, que eu não faço parte. E outra coisa, se a pessoa acha que um projeto só vai dar certo se eu estiver nele, então o projeto não é dele, né? O projeto é nosso. Tá. Porque se não, se dá certo, é crédito teu. Se der errado, é crédito meu. Nossa. E realmente, alguém acredita que a Magnitsky não caiu, a Magnitsky caiu porque não teve o apoio de tweet, de parlamentar? Pô, o Trump tem um departamento de Estado deles. O Trump é um dos caras mais poderosos do mundo. O cara tem toda a máquina do Estado. Ele realmente vai depender de um apoio de um parlamentar aqui no Brasil para poder... Então, assim, quem acredita nisso, cara? Então, assim, eu deve ter feito um tweet muito bom sobre o Nicolás Maduro pro Trump ter prendido ele, né? Então, a coisa não bate, ô Carioca. Então não tem chance de vocês entrarem num consenso e voltar a se falar? Não, meu irmão, pra mim, mais uma vez, pra mim vão aparecer coisas. Ele postou que ia falar coisas de contratos, de empresas, de família, meu. Tipo, enfim, as pessoas esquecem, cara, mas eu não. Eu realmente tô focado, cara, no meu trabalho, em construir base. Eu só tava curioso. Aí foi ele falando, né, o porquê o Carioca perguntando a ele por que ele não apoiou efusivamente lá o Eduardo lá nos Estados Unidos, e ele deu a resposta aí que vocês ouviram, né? E aí cabe a você julgar se o que o Nicolas te disse tem a ver ou não tem a ver, né? Ele dizendo que não vai jogar confete para quem tá pressionando ele. Porra, a pressão era em prol do Brasil, cara. Eduardo tava pedindo a ele um apoio
porque ele é uma pessoa importante. Se não fosse, não teria sido pedido. Mas, enfim. Meu amigo, é muita polêmica que tem em relação a isso. Muita polêmica e tem para todos os gostos, né? Tem quem vai achar que o Nicolas está certo, tem quem vai achar que o Nicolas está errado. Eu acho que no momento da guerra, todo mundo deveria se unir. No momento de confusão, o nego deveria se unir. Mas as pessoas têm que tem que entender de onde veio, né? Entender de onde veio. Eu acho que o Nicolas não caiu de paraquedas na política, né, Bruno? Eu acho que o Nicolas, se não fosse o presidente Bolsonaro, talvez demorasse mais a surgir. Mas, enfim,